Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai analisar um verdadeiro choque de realidade. Brasil contra a França. Mas pode esquecer os clichês, tá? A gente vai mergulhar fundo numa comparação que provavelmente ninguém nunca te mostrou desse jeito. Essa imagem aqui com certeza já apareceu na sua timeline, né? O Brasil é o cachorrinho gente boa, super amigável, sempre feliz. E a França? Bom, a França é o gato meio mal-humorado que parece que tá sempre pronto para te dar uma patada. É uma metáfora bem divertida que viralizou. Mas e se essa simpatia toda for, na verdade, um sintoma de um problema muito maior? E se o tal mau humor do gato for o preço de uma qualidade de vida que, para nós, parece coisa de outro mundo? É exatamente aí que a gente vai mexer agora. Ok, vamos começar a desmontar esse mito. A chave para entender isso tudo é a diferença brutal entre hospitalidade e infraestrutura. Sabe, no Brasil a gente é famoso pela recepção calorosa, pelo sorriso, pelo jeitinho. Mas já parou para pensar que essa simpatia muitas vezes é uma ferramenta de sobrevivência? A gente usa o calor humano para compensar as falhas do sistema. E aqui está o contraste que define tudo. Na França, o cenário é o oposto. Simplesmente, o país funciona. Os serviços públicos funcionam, o transporte funciona, o francês comum não precisa se preocupar em fazer o turista se sentir bem, porque o sistema ao redor dele já faz esse trabalho. A lógica é completamente outra. E essa diferença toda nos leva ao que realmente pesa no dia a dia, o bolso, o poder de compra. É aqui que o nosso cachorrinho feliz começa a aparecer um pouco menos feliz e o gato ranzinza, bom, ele começa a fazer muito mais sentido. Pega um exemplo prático. A luta diária dele é para pagar o aluguel, o transporte e torcer, mas torcer muito, para sobrar algum trocado no fim do mês. A palavra aqui é uma só: sobrevivência. Agora, vamos imaginar esse mesmo garçom em Lyon ou Bordeaux, na França. Ele não está só sobrevivendo, ele está vivendo. Ele consegue ir ao cinema, viajar, ter lazer. A diferença não está no esforço, de jeito nenhum. Está no retorno que o trabalho dele oferece. E os números deixam isso bem claro. No Brasil, uma pessoa gasta em média quase 40% da renda só com alimentação. 40%. Na França, esse número é menos de 15%. Agora, pare e pensa no que essa diferença de 25% significa no fim do mês. É o dinheiro que sobra para viver e não apenas para existir. Isso nos leva a um conceito que é fundamental: a tal da arbitragem do tempo. A questão não é só dinheiro, é sobre a sua vida. Quanto tempo de trabalho, de suor, uma pessoa precisa trocar por alguma coisa que ela quer comprar? Torna a diferença brutalmente clara. Para um trabalhador médio no Brasil, comprar um iPhone novo, ele precisa de meses de trabalho. Meses. Já na França, com um emprego comum, o mesmo aparelho pode ser comprado com umas 2 semanas de salário. É uma diferença que, sinceramente, molda o espírito de uma nação. Sempre tem aquele que fala, mas na França se paga muito imposto. E sim, é verdade, a carga de impostos lá é altíssima. Mas a grande questão não é o quanto se paga, e sim o que se recebe de volta. Aqui no Brasil a gente conhece bem essa história, né? A gente paga uma carga de impostos que é comparável à de países desenvolvidos. Só que o retorno em serviços públicos como saúde, segurança e educação, muitas vezes ele simplesmente não corresponde ao que a gente paga. É o famoso paradoxo brasileiro. Lá na França, eles reclamam dos impostos, e reclamam muito. Mas eles recebem em troca um sistema de saúde pública de primeira linha, um transporte que funciona de verdade e um nível de segurança que permite viver com muito menos medo. Os impostos são altos, sim, mas o retorno é visível, é palpável no dia a dia. E essa percepção sobre o retorno dos impostos acaba moldando a atitude do cidadão. Isso leva a uma diferença fundamental no jeito como cada povo luta pelos seus direitos. E aqui a metáfora do cão e do gato volta com tudo. Enquanto no Brasil a gente muitas vezes aceita aumento de preço ou serviço ruim meio que passivamente, talvez com um meme na internet, na França a reação é outra. Eles param o país. Fazem greve, fecham estrada, protestam até serem ouvidos. E isso faz a gente repensar tudo. Talvez o gato não seja só mal-humorado. Talvez ele seja um símbolo de alguém que conhece o seu valor, que conhece os seus direitos e que se recusa a aceitar menos do que merece. O tal mau humor talvez seja, na verdade, uma forma de autodefesa, de manter as conquistas. Então a gente chega numa encruzilhada. Depois de olhar para as finanças, para os impostos, para as atitudes de cada povo, a escolha fica mais complexa. Não é só sobre simpatia, sabe? É sobre dignidade.
A conclusão que os dados nos levam é mais ou menos esta. O Brasil talvez seja o melhor país do mundo para passar férias. A energia, o clima, as pessoas, para um turista, isso é imbatível. Mas, para construir uma vida, para trabalhar e envelhecer com segurança, a França, apesar da sua fama, parece oferecer uma base muito mais sólida. E essa frase resume tudo perfeitamente. A gente pode e deve se orgulhar da nossa cultura, da nossa resiliência, do nosso calor humano. Mas, no fim do mês, a realidade bate na porta. E a verdade é que patriotismo não enche barriga e simpatia não paga boleto. Então a pergunta que fica é essa: o que vale mais? A certeza do conforto material, da segurança e dos serviços que funcionam, representados pelo gato, ou o calor, a hospitalidade e a resiliência do cão, mesmo que isso signifique viver numa incerteza constante? Os números não mentem, e o bolso sente cada centavo dessa diferença. No final, a escolha é sobre quais valores cada um coloca em primeiro lugar.